shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd... Boa noite, Leandro Camargo em Diamond, chegando para a sua semana ser ainda mais informativa. Como você sabe, o compromisso é com o melhor jornalismo social para a nossa maravilhosa Joinville e norte de Santa Catarina. Hoje nós vamos trazer um tema muito substancioso, muita informação diferenciada. Com quem? Hoje a nossa visitante é a psicóloga clínica, palestrante, mentora de carreira, Andréia Ávila, e nós vamos discorrer com a companhia de todos vocês aí de casa a respeito desta doença silenciosa que tanto tem nos surpreendido, que é a depressão, e principalmente entre estes sintomas, um dos que mais preocupa é o quesito do suicídio. Então hoje dois temas, um linkado ao outro, um tanto pesadinhos, mas que a gente vai tentar trazer com muita leveza e com muita explicação e informação. Boa noite, Andréia, prazer em recebê-la mais uma vez e contar com a sua substanciosa tarefa de bem informar a todos. Boa noite, Leandro. Te agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos e de esclarecermos, né, um tema bastante pertinente, que já foi tabu no meio da imprensa, de não ser falado, que é o suicídio, desencadeado através da depressão. E o que eu puder ajudar, o que eu puder colaborar dentro dos meus ensinamentos, fico à disposição. Vai ser maravilhoso, porque a gente sabe que você tem 19 anos de trabalho linkado, não só à psicologia, mas entre outras nuances dentro da psicologia. Sim, sim, já trabalhei com pacientes depressivos, né? Já estagiei, na época da minha especialização em saúde mental, estagiei no Hospital de Clínicas, tive a oportunidade de conhecer bem de perto, né, as doenças depressivas, de lidar com famílias que perderam membros, né, pelo suicídio através da depressão. E isso é um assunto que realmente deve ser destacado, deve ser debatido e esclarecido diante da sociedade. Sim, porque a gente não precisa falar do ocorrido, não precisa falar do suicida, não precisa falar do que foi acometido, mas a gente sabe que as notícias aqui no nosso norte catarinense nos remetem a esse tema. Várias situações já foram equacionadas e a gente não vai falar a respeito disso. A gente vai alertar sobre depressão e suicídio, até a gente se enrola um pouco de dizer, depressão associada ao suicídio. Hoje, com a visita da psicóloga Andréia Ávila, vamos discorrer sobre esse tema. Nós primeiro vamos nos alegrar com a nossa abertura festiva com os nossos Diamonds. Corre para tomar aquele cafezinho e volta para nos prestigiar. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo. São Paulo, da Catarinense. Ontem a gente esteve no Rio, numa recepção calorosa. Retornamos com o nosso programa de hoje. Você que está nos assistindo em todo o norte de Santa Catarina deve estar perguntando o que o Leandro está tão sério hoje. Cada tema é um tema, cada ação é uma ação e merece que a gente se envolva e tenha postura determinada a este quesito. Quando é festa, quando é descontração, mas hoje são dois temas, um associado ao outro, acredito, né, Andréia? Porque
né? Todo suicida é depressivo, todo depressivo é suicida, como é que você Então, analisa? é importante esclarecer à população, às pessoas, que a depressão ela é uma doença, né? Ela é uma doença psicológica, ela inicia como um transtorno mesmo psicológico e que ela pode desencadear a um suicídio. Só que é importante enfatizar que nem todo depressivo é suicida. Ou seja, nem toda pessoa que tem depressão ela vai ser capaz de suicidar-se. Né? Isso é muito importante enfatizar para que não haja um desespero nas pessoas, porque a depressão ela é a doença do século. Era o que eu ia te perguntar, realmente Né? é a do século? Ela é a doença do século. 90% dos meus atendimentos clínicos são com depressivos. Ou com pessoas que têm uma grande predisposição a ter depressão e não sabem lidar com as frustrações. Mas essa doença, ela tem a ver algo... É uma falta de alguma substância? É algo que acomete no cérebro? É um sentimento? Explica pra gente um pouco. Então, ela tem várias nuances, tá? Uma pessoa pode ser acometida por depressão sem necessariamente estar com alguma falta de hormônio, que seria a serotonina, que dá a sensação de bem-estar, de prazer, né? Mas são várias nuances. A depressão, qualquer um de nós podemos ser acometidos pela depressão, como qualquer outra doença. Qualquer um de nós podemos ter um câncer, qualquer um de nós podemos ter um AVC, como podemos ter uma depressão, né? Temos que ter alguns cuidados, porque existem famílias que são predispostas a terem depressão. Olha. Então, existe como o AVC, como o transtorno do pânico, que são as doenças mais emocionais, como os transtornos psiquiátricos. Mas, por exemplo, a depressão. Se você vem de uma família em que pai e mãe têm depressão, a probabilidade de um filho ter é alta. E isso tem que ser observado, né? Como é que a gente observa isso? A gente tenta trabalhar isso em cima do quê? Como essa pessoa está vivendo, quais são os seus hábitos, né? Como, por exemplo, hábitos. A depressão é acometida bastante por pessoas que se drogam, por pessoas que bebem bastante. E também, isso não quer dizer que, porque eu bebo ou porque eu uso algum tipo de droga, eu vou ter depressão. Não. Até quem não bebe, quem não usa drogas, tem depressão. A gente diz que existe uma série de nuances que podem desencadear uma depressão. Perdas, tem pessoas que não conseguem lidar com a perda, uma perda de um ente querido, ou uma perda financeira, problemas de relacionamento, né, um desgaste, uma perda de um casamento, na qual aquela pessoa criava uma grande expectativa e o outro pediu para ir embora, né, foi embora, e a pessoa não sabe lidar com aquela frustração de perder. Ai, meu Deus, a gente vai viver em depressão, então. Porque isso são ações, são fatos que acontecem no nosso dia a dia. Sim, fatos corriqueiros que acontecem no nosso dia a dia, dentro das nossas famílias, né, com os nossos vizinhos, dentro, às vezes, da nossa própria casa. Então, assim, a depressão tem uma série de situações. O fato é que é importante você perceber que a depressão, ela é uma doença. Ela tem que ser considerada realmente uma doença. Porque as pessoas, hoje em dia, elas estão se autodiagnosticando. Sim. Eu sou pobre, não dá tempo de ter depressão. Não tem casta social. Tem esse tipo de discurso, né? Depressão é coisa de rico, depressão não é para pobre. Gente, isso é pura ignorância de saber. A gente precisa entender que depressão é uma doença, e doença não escolhe classe social. Tá? Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, pode ser negro, pode ser gordo, pode ser magro, qualquer que seja, pode ser a religião que for. A doença ela não escolhe classe social. O que acontece? Tem cura? Tem, sim, tem cura. Eu já curei, graças a Deus, muitos pacientes depressivos. Às vezes até sem tomar remédio. Então, dependendo do nível da depressão, e ela tem vários níveis, ela tem a depressão baixa, a mediana, a alta, que é a mais intensa, que é aquela que a pessoa não come, não dorme direito, não levanta da cama, não toma banho, né? A pessoa com certeza tem que tomar remédio. Eu sempre indico aos meus pacientes, quando eu percebo, eu diagnostico a depressão e percebo que ela está num nível de médio a alto, eu encaminho ao psiquiatra. O psiquiatra é o responsável por passar o remédio, né? Então, nós vamos fazer um paralelo. Eu, como psicóloga, e o psiquiatra para fazer aquele tratamento linkado à família.
tá? Trata-se a família também. Trata-se, tem que trazer alguém da família para terapia, explicar o processo que aquela pessoa está passando, pedir a solicitação dos familiares, que eu costumo dizer que são meus coterapeutas. Eu sou a sua terapeuta que está com depressão e a sua família é o coterapeuta. É a família que vai me dizer como é que essa pessoa está. É a família que vai me dizer como é que está o desenrolar. Sim, porque a gente, por vergonha ou por não se enxergar, omite certas coisas e se sabota junto. Sim, a família muitas vezes omite. Tem aquele velho ditado vulgar, que a depressão é, com licença da palavra, frescura. Não existe isso, gente. Depressão é depressão. O que eu aconselho as pessoas, elas não ignorarem os sintomas, tá? E os discursos de alguns familiares. Por exemplo, a depressão acometida bastante. Hoje o índice de depressão está altíssimo, né? Os jovens estão entrando muito em depressão. Eles dão sinais para a família, né? Que eles estão em depressão. Eu ia te perguntar quais são os sinais, porque a pessoa não se dá conta ou se percebe. A pessoa se percebe. Na maioria, em grande parte dos casos, as pessoas se percebem, só que elas negam. Existe o primeiro sentimento é de negação. Eu não tenho nada, eu estou bem. Mas depois elas começam a perceber. E aí elas não sabem como é que isso vai ser recebido na sua família, como é que isso vai ser noticiado. Ela pode se sentir discriminada. Algumas pessoas da família que não têm informação, elas começam a apelidar o outro, esse é o estranho do ninho. Sim. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com a forma como nós lidamos com o comportamento do depressivo. Então, a pessoa perde a vontade de sair. Na grande maioria das vezes, tem uma grande perda de apetite. Ela não quer mais comer, ela não sente vontade de comer. Ela não sente vontade de se cuidar nas coisas mais banais, escovar os dentes, tomar banho, né? Coisas comuns do nosso dia a dia que nós fazemos já involuntariamente. Né? Não precisamos pensar para fazer. Não é nem hábito, já vem intrínseco desde o nascimento, involuntário, acredito eu. Né? São hábitos involuntários. A gente já se acostumou a acordar de manhã, escovar dente, tomar banho, tomar café. E a pessoa ela vai perdendo esse ritmo natural da vida. Então a gente precisa atentar muito para isso. Tá? E muito importante também nós atentarmos para as pessoas que se autodefinem depressivas. Eu achei interessante o discurso de uma mãe um dia conversando comigo, e aí a gente, quando é psicóloga, até numa festa de casamento, você tu acaba consultando alguém de graça, né? Porque você vai dando ideias. E a mãe falou para mim assim, ó, meu filho tem 30 anos, vive deitado, quando não está deitado está no videogame, não quer saber de trabalhar. Eu tenho certeza que meu filho tem depressão. Não, aí tem preguiça mesmo, vagabundagem. Então, assim, gente... você não pode associar qualquer comportamento a uma depressão. Depressão é um caso sério. Senão aí mesmo vão dizer depressão é frescura. Não dá, né? Então, assim, neste caso, não, com certeza não tem depressão. Se ele tem vontade de jogar, se ele come bem, se ele gosta de dormir bastante, porque lógico, ele dorme, ele fica até de madrugada jogando, a probabilidade dele ter depressão ela é bem pequena. Isso não é um comportamento depressivo, isso é um comportamento destoante com a idade de um homem de 30 anos que deveria realmente estar trabalhando e fazendo a sua vida. Né? Então, ele já desfocou, porque tem a mamãe para dar tudo mesmo, né? Coitado deste rapaz, porque a mãe já chegou pronta com o discurso. Já chegou da doutora Andréa Ávila. Já chegou diagnosticando. Então, assim, você quer diagnosticar? Leva para um profissional. Ele vai dizer se o seu filho tem depressão, se você tem depressão. Né? Não adianta as pessoas leigas que não estudaram, que não entendem do assunto, ficarem se autodiagnosticando ou diagnosticando os outros também. Isso está errado. Então, a primeira coisa que eu aconselho é levar um profissional para receber. Os famosos preconceitos que a gente tem para tantos e tantos lados, também tem para este quesito, né? Aí, bem como você fala, o achômetro da família ou ajuda, ou interfere, ou afunda de vez. Ou afunda de vez. Uhum. E nesse quesito, que aí a gente linka com o outro tema do programa, nesse estágio de depressão mais para médio, para grave, aí que pode aparecer o quesito pensar em suicidar-se ou praticar o ato em si. O comportamento suicida, gente, é importante nós falarmos do assunto. Já existia um tabu muito grande, inclusive na imprensa, de não falar,
Mas hoje sabe-se que falar ajuda as pessoas a diagnosticarem dentro das suas próprias casas possíveis suicidas, né? Então, o comportamento suicida ele é muito enfático. Geralmente a pessoa ela fala alguma coisa antes de cometer o ato, né? Geralmente ela se isola bastante. Então, ela é uma pessoa que se é uma pessoa que era muito comunicativa, ela tende a se isolar. Se é uma pessoa que já era fechada, tímida, ela já se fecha muito mais do que ela era antes. Então, assim, são nítidos... Isso, assim, são meses ou acontece muito rápido, essa percepção para a gente ter? Eu peço que as famílias observem num período de 2 semanas para frente, você já tem que ficar atento a um comportamento desse, tá? Então, um comportamento que ele perdura para mais de 2 semanas... é um comportamento que nós já precisamos ficar atentos e já buscar ajuda profissional, urgente. Geralmente a pessoa acha que ela está bem, que ela não quer ajuda. Às vezes ela se isola mesmo, ela já está depressiva, então ela já está isolada. Então o conselho que eu dou é que assim, se você perceber que tem alguém com esse comportamento na sua família, não a deixe sozinha. É complicado? É. Mas você não pode deixá-lo sozinho, não a deixe em situação de vulnerabilidade, né? Com armas perto, em lugares em qual ela possa cometer ou ele cometer o ato perto de alguma situação de risco. Esse tipo de cuidado é muito complicado, porque você tem que estar vivendo um pouco a vida do outro, né? A pessoa está assim acometida e você vai ter uma conversa mais delicada, uma discussão, enfim, na frente de uma janela, na frente de uma sacada, próximo a ambientes onde tem muito vidro, muitas... Não dá. Precisamos evitar esse tipo de situação. Inclusive, precisamos evitar o embate. Né? As pessoas que estão depressivas, com índice alto de depressão, elas não têm a noção do que está acontecendo. Elas perderam um pouco a lógica da vida. Então, assim, por que eu vou entrar em embate com você se eu sei que você não está bem mentalmente? Sim, né? Então, eu que sei que eu estou bem, eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que te preservar. Tá? Então, uma das ideias é essa. O suicídio ele é alarmante no mundo. Né? Por ano, 800 mil pessoas se suicidam no ano. Por ano? Por ano, 800 mil pessoas, imagina só. Então, por exemplo, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Então, daqui a 40 segundos, alguém vai cometer um suicídio em algum lugar do mundo. Isso é triste e assustador. Demais. Vamos falar da nossa realidade. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. Não importa a idade, a cor? Então, nós temos a Organização Mundial de Saúde mandou agora, na última semana, um índice que existem 5 estados no Brasil que estão em riscos altíssimos. O nosso, que nós vivemos, Santa Catarina, está em 2º lugar em suicídio. Nossa, que alto! Nós temos o 1º lugar, o Rio Grande do Sul, o 2º lugar, Santa Catarina, 3º lugar, Mato Grosso do Sul. E aí você vai vendo, em 4º lugar, nós temos o Piauí, que já é um estado do Nordeste, e que se nós formos fazer a comparação ao estado de Santa Catarina, é um estado pobre, tá? Então a gente mostra aí que o suicídio, ele dá, como eu te falo na classe, tanto num estado em que é rico, com poder aquisitivo rico como o nosso, com um estado com poder aquisitivo mais humilde que é o Piauí. Né? E temos também Roraima. Então, nós temos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E Nordeste juntos. Né? Juntos. Então, o governo está fazendo um plano piloto. A partir de 2022 vai sair um novo programa de governo para trabalhar todos os estados, mas esses 5 estados estão sendo já trabalhados nesse plano de governo até o ano de 2020. Nesses 19 anos de atendimento no teu Day by Day, né? Depressão, mais homem, mais mulher, parelho. Suicídio, mais homem, mais mulher, faixa etária de idade, mais ou menos. Então, o suicídio, por incrível que pareça, ele é bem mais na ala masculina, tá? Mas aí a gente vai ver as causas. Uma das causas do suicídio na ala masculina é a perda de emprego, é a situação econômica. Tá? Então, geralmente é o pai, o provedor da família, o que tem que trazer o alimento, ainda temos aquela cultura em muitos estados desse, né, que a mulher não trabalha. E aí tem um grande índice, né, masculino. Mas também a mulher
Eles estão sempre juntos. A diferença é de 5 a 8% no máximo. O que é mais assustador é o índice de suicídio em jovens. E aí começa dos 14 aos 29 anos. Dos 3 últimos anos, houve um aumento de 43% de suicídio em jovens, dos 14 aos 29 anos. E sempre choca, né? A gente sempre... Sempre. Aliás, tudo que é meio tabu, a Choca, gente se apavora, a gente fica chocado. Eu não fico mais chocada com a informação. Eu fico chocada, não fico mais chocada, desculpa, com a notícia. Eu fico chocada hoje com a forma como se é noticiado. Né? Hoje em dia, por causa das redes sociais, as pessoas tiram foto, as pessoas mandam para os grupos. Sim. Gente, isso é ridículo, isso é uma falta de respeito com a família. Não precisa noticiar assim, não precisa botar foto, não precisa noticiar dessa forma. Você tem que, primeiro lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é respeitar a família daquela pessoa. E ao respeito à família é a forma como você vai falar do acontecimento, da tragédia. Porque é uma tragédia para a família. A família vai carregar essa tragédia para a vida inteira. Pelos teus estudos, em algum momento, André, daquele afã, né, da doença, de suicidar-se, por exemplo, a pessoa volta à real mesmo e não tem mais o que fazer? Pelos teus estudos, tem algo que diga assim que deu vontade de fazer, foi fazer, mas aí não quer mais, e aí? Então, eu conheço histórias e conheço pessoas que já tiveram pensamentos suicida e acredite, Leandro, mais de 50% da população um dia já pensou em tirar a vida, é porque não fala, tá? Em algum momento de alguma frustração, em alguma dor intensa, seja pela perda de alguém, ou por morte, ou seja por qualquer outra coisa, já pensou em se suicidar, só que ela não admite isso, tá? Mas eu conheço muita gente, durante esses meus 19 anos, que já tentou, inclusive, e não se arrependeu, não fez e hoje está muito feliz. Então, é possível uma pessoa que já um dia tentou se suicidar ou pensou em cometer o suicídio, ser feliz, voltar atrás, tocar sua vida e ser feliz. Porque depois do ato em acontecimento, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Não é filme que a pessoa tenta se enforcar, vamos brincar, deixar um pouquinho branco, e aí quebra o mastro, acontece alguma coisa, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Na época que eu me especializei em saúde mental, foi em 2003, nós tivemos uma pesquisa que foi feita na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, mas isso foi em 2003. Eu lembro que o meu professor, ele nos mostrou uma pesquisa em que pesquisaram o cérebro dos suicidas, das pessoas que tinham cometido suicídio. E nos últimos 3 segundos, depois que elas cometiam um ato, nos últimos 3 segundos antes da paralisação cerebral, elas desencadeavam, soltavam uma substância em que estava comparada ao arrependimento. Nossa! Entendeu? Então, assim, lógico que nós não saberemos isso nunca realmente, mas a ciência naquela época pesquisou e existia uma substância, eu esqueço o nome, me perdoem, foi em 2003, isso não me lembro mais, nem tenho mais os cadernos da época, que na época eram os cadernos, né? Mas existia uma substância, eu vou procurar depois saber, em que foi liberada no cérebro dessas pessoas, na hora da autópsia, que foi constatada em que elas se arrependem no ato. Veja. Então isso é triste, porque né? Tem algumas formas de ceifar a vida que ficam tão tristes e tão chocantes, né? Porque uma coisa é você ingerir algo e dormiu e foi, mas outra coisa é você com arma branca, com arma de fogo, se jogar, né? É muita penúria para a matéria. Isso, eu costumo, é chocante para nós que ficamos, né? Que vemos, que ouvimos porque a notícia. Porque o suicídio né? acaba sendo coletivo, porque a família se suicida junto. A família... Naquele momento a família se suicida junto, porque o que vem depois... né? É a sociedade, é os trâmites burocráticos, os julgamentos, né? Exatamente, tudo. É os julgamentos... Porque para o suicida acabou, né? Ele fez. Isso. Ele queria acabar com a dor. A pessoa que se suicida, ela tem uma dor intensa. O certo ela tem uma dor intensa e ela quer acabar com a dor. Então, ela acha que ela se suicidando, ela vai acabar com a dor. Só que ela acaba com a dor dela. E deixa uma dor muito maior para quem fica. Né, que tem que lidar com essa frustração e que algumas pessoas também não sabem lidar. E aí é importante as famílias... Explicar, né?
não sabem explicar. Eu acho muito importante as famílias que têm histórico de suicídio atentar para um fato muito importante. Existe uma probabilidade disso acontecer de novo com algum membro. Sim. Porque já houve um histórico anterior. E às vezes, quando a gente vai pesquisar também, em famílias que alguém teve suicídio, se você for olhar lá para trás, em alguma geração, você descobre às vezes que já houve alguém que se suicidou. Olha, desde que eu estou em Joinville, já foram vários e vários casos acontecidos, né? De homens, de mulheres, e isso que você fala, correto, já teve algum, se não me engano, teve um dos casos no meio publicitário, que o pai já tinha se suicidado, parece que o outro irmão, e acabou o outro também. Aí ceifa uma família toda, e é muito mais dolorido, creio eu, quando tem menor de idade envolvido. Sim, sim, Porque é o que muito você vai triste. explicar o quê? Né? O menor de idade que eu me refiro, abaixo dos 5, ou menores, ou no máximo até 8, 9 anos. Você vai dizer o quê para aquela criança? Papai saiu e não voltou, mamãe foi viajar e não vem nunca mais. A explicação ela tem que ser real, só que ela tem que ser de uma forma muito cuidadosa. Tá? Então, eu sempre aconselho as pessoas a trazerem para um profissional mesmo. Tá? A explicarem, tentarem buscar uma ajuda profissional para poder trabalhar isso com essa criança. Principalmente as crianças abaixo de 8 anos. Porque, pasme, Leandro, nós temos índice de suicídio de crianças pequenas. Também. Até 10 anos de idade. Nós temos. Que aparentemente são anjos que têm tudo na vida, tudo mas, para a vida. Mas elas também estão no índice. Então é bem triste. Então, de onde vem, né? De onde vem essa doença tão triste que é a depressão, ao ponto de fazer as pessoas chegarem ao momento de dizer, não quero estar mais aqui. E outra coisa que é importante enfatizar são as palavrinhas que são soltas, às vezes, no dia a dia dentro de casa e a gente ignora. Tipo, não se preocupem, eu não vou mais dar trabalho para vocês. A gente tem que ter muito cuidado com esses discursos. Eu não me vejo mais no mundo. Eu não me vejo, não tenho mais sentido, minha vida não tem mais sentido. Essas são frases reais de possíveis suicidas e que às vezes muitas famílias ignoram. Algumas pessoas escutam isso e ignoram, e não pode ser ignorado. Tá? Isso você tem que pegar essa pessoa e dizer, não, vem cá, espera aí, o que está acontecendo? Por que você está me falando isso? Por que você está dizendo que não vai mais dar trabalho para nós? O que você está pretendendo fazer? E aí, gente, tem que falar mesmo. Você está pretendendo tirar sua vida? É preciso você falar. Sim. Porque como essa pessoa ela está fragilizada, normalmente ela começa a chorar. E aí ela começa a chorar e você diz, opa, então vamos lá, eu te ajudo. Eu vou com você. Vamos numa terapia, vamos num psicólogo, vamos num psiquiatra. Vamos ver o que está acontecendo. Eu vou com você. Porque às vezes há a negativa da pessoa e não querer agir. A negativa, isso. E outra, é quando você pega na mão e leva. Vai lá. Sabe? Pega na mão e vai junto. Porque é necessário isso, esse cuidado é necessário. Essa pessoa está doente. É preciso ter cuidado com isso. A depressão é uma doença e é uma doença muito grave. Porque às vezes a gente percebe e olha assim, nossa, mas fulana tem tudo, mas Beltrano tem tudo. Como? Pois é. Mas internamente não tem. O ter não é o mesmo que o ser, né? Às vezes a pessoa tem tudo, mas ela não é feliz. Então, ser é mais importante que o ter. Não é porque você tem tudo que você não vai ser acometido por uma doença ou que você não vai ser acometida por um comportamento suicida. Nem sempre. Né? Às vezes a pessoa tem tudo financeiramente, mas não tem o mais importante do ser, né? O que me deixa feliz como ser humano. Ser amada, ser ouvida, ser aceita, né? Na minha família, no meu trabalho, na minha sociedade. Isso nos deixa feliz, né? Então não adianta eu ter tudo e não ter amor. Pois olha, muitas reflexões hoje, muitas. Muitas. Né? Porque é um tema abrangente que te leva, isso que a gente não falou, né, nos tipos de suicida. Né? Não falamos nas questões que podem levar, né? Que a gente sabe que no meio GLS é grande também, sim, pelo também. quesito de não se aceitar e não a sociedade não aceitar a família. Isso mesmo. Tem vários, tem no meio GLS, tem questão religiosa também. Nossa. Tá? Eu tratei uma família em que a pessoa não aceitava o casamento
do filho, da filha, porque era de outra religião. E aí a pessoa cometeu suicídio. É bem complicado. Na nossa despedida, né, que já estamos quase nos encerrando aqui, né, qual a tônica e qual o fechamento e o recado da profissional? O recado que eu dou para vocês é que antes de pensar em qualquer coisa que venha prejudicar você, né, em relação, por exemplo, ao suicídio, busque primeiro as alegrias que você tem na vida. Olhe tudo de bom que você tem na sua vida, olhe as coisas boas que você já construiu. Por que as pessoas adoecem? Porque elas se prendem muito nas suas perdas. Não olhem para trás. Olhar para trás, eu costumo dizer que dói até o pescoço. Não olhem para trás do que aconteceu de ruim na sua vida. Não se prenda às suas perdas. Se prenda ao que você tem de melhor e ao que você pode construir daqui para frente. Esse é o conselho que eu dou, para que não entrem em depressão e não venham a se suicidar. Vejam, conselho maravilhoso pela nossa convidada de hoje, Andréia Ávila, que tem praticamente 20 anos já de trabalho nesse universo, não só na nossa Santa Catarina, mas também na sua terra natal, que é Belém, e tem muita oportunidade de crescimento, possibilidades enormes de trazer ainda mais saúde mental, mais qualidade de vida para todos nós. Agradeço a visita, sempre trazendo muita sapiência e informação para você que está em casa, neste momento em que Joinville também se assusta com esses índices que crescem, se assusta com os acontecidos nos últimos dias e que nós merecemos nos cuidar, nos preservar, nos amar e focar aonde? Nas coisas boas, como falou a Andréia, nas vivências boas, e vamos buscar saúde mental, qualidade de vida, o ser primeiro, o ter depois, e vamos ter muito amor por nós mesmos e pelos que nos cercam, e vamos trazer e levar muita felicidade. Vamos sorrir para a vida. Um sorriso faz com que a gente fique cada vez mais saudável. Com certeza. Obrigado pela visita. Eu que agradeço. Continua a nossa programação aqui pela TVBE. 14 anos de o quê? 14 anos de nada. A primeira TV educativa da nossa maravilhosa Santa Catarina. Super beijo, continuem conosco. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky.